Game of Thrones foi um sucesso absurdo. Assim que estreou, lá em 2011, a série rapidamente se tornou um verdadeiro fenômeno mundial. E claro que os livros do George Martin já tinham uma legião de fãs antes disso, mas também é incontestável que a série fez expandir esse público até um alcance mundial, conquistando milhões de espectadores ao longo de suas 8 temporadas. Na época, parecia que cada temporada era maior do que a anterior, e a série continuou crescendo, mesmo depois que o material original foi ultrapassado. E não foi só o público que abraçou Game of Thrones. Durante boa parte de sua exibição, a série também foi um grande sucesso de crítica. Foram quase 60 prêmios Emmy, incluindo 4 de melhor série dramática. E é claro, teve também o porém do final horroroso, mas nem mesmo isso tira o mérito da série. Tanto é verdade que o universo de Westeros continua mais vivo do que nunca. Vieram House of the Dragon, Cavaleiro dos Sete Reinos, mantendo aí o interesse do público por esse mundo, que ainda vai render um filme, quem sabe talvez até mais, e certamente muitas outras séries ainda pela frente. Então, olhando para todo esse sucesso, já dá para entender por que praticamente todo o serviço de streaming quer encontrar ali o seu próprio Game of Thrones, mesmo quase depois de 10 anos do fim da série. Mas eu acho que quem mais está na luta para conseguir esse título é a Prime Video. Não é de hoje que a Amazon tenta buscar o próximo Game of Thrones. Eles estão tentando já tem um bom tempo, na verdade. Anéis de Poder certamente foi uma grande aposta, uma aposta ousada e caríssima. E embora seja um sucesso e tenha assim uma grande repercussão, a série pecou bastante no roteiro das 2 primeiras temporadas, afastando uma parte considerável desse público que poderia ter. Outra tentativa foi a série de A Roda do Tempo, lamentavelmente cancelada, antes que pudesse alcançar um público maior. O que é triste, considerando que a série de livros do Robert Jordan é gigantesca e tem uma boa base de fãs. Eu acho que a série merecia sim mais algumas temporadas para se consolidar. Mas isso é outra discussão, como hoje em dia muitas séries são canceladas sem que sequer tenham a chance de criar ali um vínculo, um ponto de conexão maior com o público. Eu posso até falar sobre isso em algum momento. Até nas animações eles têm investido. Aliás, apostaram pesado. A lenda de Vox Machina ainda está lá, firme e forte, com 4 temporadas e uma série derivada. E é excelente, uma das melhores séries de fantasia dos últimos anos. Só não tem mais repercussão justamente porque é uma série animada. E a gente sabe que esse suposto próximo Game of Thrones só vai chegar nesse mesmo nível se for uma série live action de alto orçamento. E é por isso que eles continuam apostando em novos títulos. E agora tem mais 2 vindo por aí. Parte do sucesso estrondoso de House of the Dragon vem dos seus dragões. E pode ser que a Prime Video tenha encontrado bem aí a sua receita para fazer o próximo Game of Thrones, porque a série de Quarta Asa tá chegando. O primeiro livro da série Empyrean, da autora Rebecca Yarros, foi lançado em 2023 e rapidamente se tornou um fenômeno. Muito impulsionado pelo BookTok, sempre ele, né? E também pelo Instagram, a Quarta Asa conquistou milhões de leitores e transformou a história da Violet numa das maiores febres recentes da fantasia. Tanto que logo vieram mais 2 livros, Chama de Ferro e Tempestade de Ônix, com a promessa de ainda mais 2 livros pela frente. E olha só os demais ingredientes dessa série de sucesso, além dos dragões. Uma protagonista jovem, uma academia militar cheia de perigos, guerras, intrigas, muita ação e, claro, um romance bem apimentado. Não é muito difícil entender por que Hollywood olhou para isso e pensou que poderia sim ser uma grande série. E aí o Michael B. Jordan, junto com a sua produtora e também a Amazon, adquiriram os direitos para adaptar a série para televisão. E não tinha como ser diferente, né? Ela já chega com um público gigantesco esperando por ela. Quando Game of Thrones começou, a HBO tinha essa mesma vantagem. Os livros do George Martin já tinham fãs. E a Quarta Asa chega também com uma base
base de leitores muito engajada, e principalmente com uma expectativa que já tá gigantesca nas redes sociais. Muitas pessoas vão assistir a série simplesmente porque já são completamente obcecadas por esses livros. E ainda com muito material para ser adaptado, a série tá planejada para ter 5 livros. Então, se a adaptação funcionar, a Prime Video nem precisa ficar inventando história. A história já vai estar ali, pronta para ser levada para televisão. A Roda do Tempo e Anéis de Poder também são produções gigantescas, caríssimas e visualmente impressionantes. Mas nenhuma das duas conseguiu ocupar na cultura pop esse espaço que foi deixado por Game of Thrones. Talvez a Quarta Asa seja a oportunidade de finalmente mudar isso. E aqui eu não tô considerando a qualidade do material original, tá? E eu nem poderia, porque eu ainda não li a Quarta Asa, embora muito provavelmente vou sim fazer isso, até para poder comentar melhor aqui com vocês essa adaptação quando ela chegar. E olha, pelo menos nos bastidores, a série tá começando muito bem. A showrunner, quer dizer, a chefona ali, já trabalhou em Wandinha e Maldição da Residência Hill. E ainda temos os criadores de Westworld envolvidos nessa produção, além do próprio Michael B. Jordan. Quer dizer, eles colocaram um baita time por trás dessa série. Vamos esperar. Mas a Prime Video não parou por aí. Por que fazer uma única aposta se você pode logo fazer duas? E os caras foram de novo lá no BookTok para trazer mais uma série que pode ser a próxima Game of Thrones. E eu falo assim, entre aspas, porque eu realmente acho que vai ser muito difícil, talvez até impossível, outra série chegar nesse mesmo nível. Mas enfim, fato é que a Prime Video tá sim disposta a ter uma nova grande série de fantasia. E a adaptação dos livros da série O Povo do Ar, da Holly Black, é mais uma aposta para os próximos anos. Foi anunciado agora, não tem muito tempo, que a Amazon adquiriu também os direitos dessa série e se juntou ao cineasta Ridley Scott e a produtora dele para levar o mundo de Elfhame para as telas. A história do primeiro livro, O Príncipe Cruel, que por acaso eu li, acompanha a Jude, uma garota humana que, depois de perder os pais de forma brutal, é levada, ainda bem jovem, para o Reino das Fadas, junto com as irmãs. O problema é que humanos não são exatamente bem-vindos por lá, e a Jude quer desesperadamente encontrar o seu lugar nesse mundo. Só que, para isso, ela vai precisar sobreviver a uma corte cheia de intrigas, com várias figuras perigosas, como, é lógico, o próprio Príncipe Cardan, o tal Príncipe Cruel, filho mais novo do grande rei de Elfhame. E, de acordo com a própria Jude, um dos sujeitos mais insuportáveis e perversos daquele lugar. E aí vocês já podem imaginar para onde essa história vai. Fato é que o Povo do Ar, apesar desse contexto feérico, pode sim conversar bastante com aquilo que fez Game of Thrones funcionar tão bem. Política, ambição, jogos de poder e personagens tentando sobreviver num ambiente onde ninguém é exatamente confiável. E até a Jude, se você forçar um pouco ali, também tem algumas características que lembram a trajetória de personagens como a Sansa Stark, por exemplo, que começam em situações extremamente desfavoráveis e precisam aprender rapidamente as regras de um mundo perigoso e desconhecido. A série principal é formada por 3 romances: O Príncipe Cruel, O Rei Perverso e A Rainha do Nada, além de novelas complementares. Então existe bastante material para construir uma adaptação aí com várias temporadas. Mais uma vez a gente vai ter que esperar para ver o resultado dessa série. Será que a galera do Feérico vai trazer aí esse novo Game of Thrones? Enfim, se Quarta Asa e O Povo do Ar realmente derem certo, a Amazon pode acabar aí com 2 grandes franquias de fantasia completamente diferentes. Uma apostando em dragões, guerra e romance, e a outra em fadas, intrigas de corte e política. E talvez seja justamente essa a estratégia do Prime Video para preencher aí esse buraco deixado por Game of Thrones. Não tentar encontrar um único Westeros, mas quem sabe até construir vários. Só sei que eles não vão parar enquanto não conseguirem aí o tal próximo Game of Thrones. E agora me conta aí você, quais dessas séries você pretende assistir?
E aproveita também para conhecer o meu livro de fantasia, O Canto da Coroa. Eu vou deixar o link na descrição e ali você pode conhecer um pouco mais dessa história que também bebeu bastante na fonte das Crônicas de Gelo e Fogo. Por enquanto eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.